Olá, amados! Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós estamos na nossa 17ª aula e iremos falar sobre a parábola dos talentos. Uma grande parábola que está no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Tá? E nós vamos ler esse texto juntos. Mateus, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 até o 30, ok? Eu vou estar lendo aqui na versão internacional, tá certo? E diz assim a palavra de Deus: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim, o que tinha recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para trabalharmos uma parábola que é muito interessante. A parábola de talentos, ela está registrada no livro de Mateus, como nós falamos, e ela fala sobre a prestação de contas no juízo, no dia do juízo. Cuidado, algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas, registrada em Lucas, no capítulo 19, do versículo 12 ao 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes durante o seu ministério. E a narrativa bíblica dessa parábola, ela vem logo após a parábola das 10 virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. E esse discurso de Jesus ficou conhecido como sendo um sermão escatológico. O sermão ele começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Naturalmente ele continua por todo o capítulo e o capítulo seguinte. A parte final do sermão vai enfocar especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo final, do que vai acontecer. Jesus diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados, como já vimos em outras parábolas. A parábola dos talentos foi contada por Jesus exatamente na semana em que ele foi traído.
Jesus ele fala nessa parábola sobre um homem, dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, esse homem confiou os seus bens aos seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para o outro servo ele deu 2 talentos e para o último servo ele deu 1 talento. Esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária da época, né? Estima-se que o talento ele equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário ele era o salário pago pela diária de um trabalhador comum da época. Então, logo, o talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico, com muitas posses. E na sua ausência, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado, né? Que o dinheiro ele fosse movimentado. E quando ele confiou as quantias aos servos, obviamente ele esperava obter renda daquilo que ele deixou na mão de cada um. E outra característica interessante é que esse senhor ele confiou quantidades diferentes de talento a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para o negócio do que outros. Sobre essa lógica que vemos nessa parábola, cada servo ele recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu dobrar esse patrimônio. Ele conseguiu dobrar essa quantidade. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Mas já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do Senhor. O costume de enterrar, como nós já vimos em outra parábola, enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros, era uma prática comum da época. Então foi exatamente isso que esse servo fez. E quando o patrão ele retornou da sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados que tinham sido obtidos por cada um deles e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participarem de sua alegria, de uma festa, ou seja, de uma comemoração com ele. Era uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados obtidos. Já o servo que recebeu 1 talento, ele o enterrou. E ele foi chamado pelo proprietário de mau, servo negligente e servo inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da festa com o seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, não lhe restando mais nada. O significado dessa parábola, querido, tem algumas interpretações. Existem interpretações de várias maneiras, mas 2 elas se destacam. E uma defende que a parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino ele abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros e os demais que se dizem cristãos. Claro que a parábola ela foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus e provavelmente eles conseguiram estabelecer paralelos claros entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que eles estavam vivendo. Porém, obviamente, o significado da parábola dos talentos não ficou limitado aos discípulos, mas alcança todos os cristãos de todas as épocas. Existem ainda aqueles que querem atribuir significados específicos para cada elemento. Em todas as parábolas a gente vê isso, né? E isso é perigoso, a gente tem alertado, porque muitas vezes pode perder o foco dessa parábola. Seja como for, querido, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. Ok? E seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola dos talentos, ele enfatiza o princípio de que cada um recebe dons
e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade, age de uma forma muito diligente, e esse servo ele é valorizado e tem reconhecimento, e ele vai receber mais dons e talentos multiplicados. E quais as lições, queridos, para nossas vidas? Primeiro, Deus não é injusto. Nosso Deus, ele nos concede talentos, dons, habilidades, ele nos dá oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar, que não pudéssemos corresponder. Vejamos um exemplo muito interessante. Uma pessoa sem o preparo necessário, ela jamais pode ser colocada na presidência de uma grande empresa em crise com a finalidade de salvá-la. Seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacidade necessária. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com excelência. Uma outra lição é que o que pode parecer pouco, na verdade, é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento ele já representava um montante equivalente a 20 anos de salários, querido. Eram 20 anos de salários acumulados de um trabalhador da sua época. Era um valor suficiente para realizar muitas aplicações, a fim de que ele fizesse com que aquele dinheiro rendesse. Nós aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salário. Mas se consideravam que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas um talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa da vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegava aos 20 anos de trabalho. Mesmo que aos olhos de muitos pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Pense nisso, querido. O que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Não somos donos dos talentos que recebemos. Essa é outra lição. Somos apenas mordomos. Não somos donos dos talentos que recebemos. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações, diante de suas capacidades, do seu status e etc. Mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono de tudo, que é Deus. O Senhor apenas nos confia. E outra lição, queridos, é que nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos em gratidão a Deus por ter depositado em nós uma grande confiança, nós devemos aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente a Deus, deve glorificar unicamente ao Senhor Jesus. Entenda isso. Uma quinta lição: Deus observa a responsabilidade com os talentos. Isso aqui me impactou, queridos. Deus observa a responsabilidade com os talentos. A parábola dos talentos ensina que os talentos eles são muito valiosos. Mas há algo ainda mais valioso. Os dois servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso, diante das responsabilidades que eles exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Deus observa, queridos.
Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salários de um trabalhador da sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Pense nisso. É um grande erro focar essa parábola em bens materiais. Pense que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nesta terra pode ser mais valioso do que aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós na eternidade. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição a qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com seu senhor. Juntamente com ele, os servos estavam se regozijando, lembrando do trabalho que foi desempenhado. Todo cristão fiel será convidado, queridos, a participar de uma mesa, a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, que confiou a eles os talentos. Esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. Oh, aleluia! Espero estar lá, queridos. Espero que você esteja lá. Não devemos ser negligentes e não assumirmos a culpa. É outra lição. Se não lermos atentamente essa parábola, nós poderemos até pensar que o servo inútil, ele não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros. Ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo. Porém, isso está errado. Aquele servo, ele não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta e foi incapaz de perceber a bondade do seu senhor. E ele diz: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Já escutamos, Senhor, irmãos, alguns pregadores, alguns intérpretes dessa expressão como que se fosse um elogio. Alguns até enfatizam: nosso Deus colhe onde não planta, como se isso fosse um tipo de milagre. Por favor. Porém, essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Com seu comportamento, a sua declaração, ele estava acusando o proprietário, o seu senhor, de ser cruel e de ser maldoso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é cruel e fiquei amedrontado, não apliquei seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto, tentando colher onde não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. E no final, queridos, da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se esforçou em suas próprias palavras, na verdade, se enforcou ou se complicou nas suas próprias palavras, quando ele diz: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Perceba que ele simplesmente está falando: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade. O servo incompetente não assume seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas e justificativas.
uma outra lição, queridos, é que podemos perder até o que temos. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma quantia no banco, nós esperamos reaver essa quantia com juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaremos sendo roubados. Aquele servo mau também roubou do seu senhor quando enterrou o talento e deixou de aplicá-lo e obter juros. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha, pois naquele momento ele passou a ser devedor do seu senhor. Você já tinha prestado atenção nisso? Poucos entendem dessa maneira. E a oitava lição, queridos, é que ter talento não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam esta parábola de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode produzir alguma salvação. Definitivamente, esse não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absorver alguém do juízo vindouro. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como um resultado meritório para a sua salvação. Mas se fôssemos aplicar o conceito de salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação como muitos alegam. Na verdade, ele nunca teve a salvação. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Queridos, eu espero que você tenha entendido todas as lições dessa parábola. Foi um pouco maior, um pouco mais de tempo, mas com uma profundidade bem maior. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. E lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, essa parábola, essa aula. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, certo? Nos ajude a multiplicar essa parábola, essa palavra a muitos corações. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida.